Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje o tema que eu vou abordar é emocional tóxico, sexualidade tóxica. Esse tema eu já abordei num vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na área de descrição do vídeo, aqui nos cards e também na tela final. O vídeo equilibre a sua sexualidade para ter prosperidade. E hoje eu vou continuar falando do tema, só que dando uma ferramenta para você poder equilibrar esse lado do seu emocional desequilibrado, do seu emocional tóxico, da sua sexualidade tóxica desequilibrada. Então, hoje eu vou dar uma ferramenta importante no final do vídeo, fique até o final que vai valer a pena. Então, nesse vídeo que eu publiquei já anteriormente, eu expliquei o fenômeno da ressonância, que é quando uma vibração externa, quando ela é igual a uma vibração interna sua, a ressonância e a informação entra. Então, quando você vibra interiormente negativo, a vibração negativa que tem informações negativas, que tem materializações negativas, ela entra em ressonância com a sua frequência interna, né, com a sua vibração interna, e a informação entra. Então aí entra tudo quanto é tipo de coisa ruim na sua vida, né? Porque a energia negativa atrai tudo que é dor e sofrimento. Então eu expliquei isso no outro vídeo. E como o vídeo não ficar muito longo, eu não dei assim ferramentas práticas para você domar essa frequência, para você equilibrar esse lado seu. Expliquei realmente que você precisa equilibrar os pensamentos, domar seus pensamentos, ser forte, resistir à emoção tóxica, à sexualidade tóxica, mas eu não havia dado ainda naquele vídeo uma ferramenta. Hoje eu vou dar uma ferramenta que vou mostrar aqui no final do vídeo. Fique até o final que vai ser muito importante para você. Porque se você não tiver o seu emocional equilibrado, a sua sexualidade equilibrada, dificilmente você vai ter prosperidade financeira. Então eu vou explicar hoje sobre o novo prisma, que é o prisma dos chakras. Nós temos 7 chakras principais, que vai desde o chakra básico, que é o chakra que fica na área do períneo, né, entre os órgãos genitais, que é o chakra mais básico que nós temos, e temos o chakra coronário, que é o 7º chakra, que fica na área na nossa cabeça, nosso crânio, que é o chakra mais sutil, mais ligado ao espiritual. Então, do chakra básico, nós temos o básico na zona do períneo, que é o chakra mais ligado à matéria, mais ligado aos instintos. Depois, subindo um pouquinho, 4 dedos abaixo do umbigo, temos o chakra esplênico. Depois, na boca do estômago, temos o chakra do plexo solar. No meio do peito aqui, né, do lado do coração, temos o chakra cardíaco. Na região da laringe, temos o chakra laríngeo. No meio dos 2 olhos, na área frontal aqui, temos o chakra frontal, o 3º olho, e o coronário no topo da cabeça. Então, o chakra básico, ou chakra básico nosso que está na zona do períneo, né, entre os nossos órgãos genitais, é o chakra que está ligado ao instinto, né, à sexualidade, às emoções, e também aos bens materiais, porque é o chakra da matéria, é o que está mais ligado à matéria. O que é matéria? O que é mundo material? É justamente o dinheiro, é os bens, é os instintos que nós temos, os instintos sexuais, os nossos instintos emocionais. Então, é o chakra mais básico e ele tem que estar equilibrado. Se ele não estiver equilibrado, ele desequilibra um monte de coisa na sua vida. Então, vamos começar por aí. Se o seu emocional é tóxico, se você se relaciona com uma pessoa tóxica, porque tem aquela pessoa... Porque, veja bem, a sexualidade desequilibrada, o emocional tóxico, não é só aquela pessoa promíscua, não é só aquela pessoa que fica na pornografia, que fica na masturbação, não é só isso não. Também se você se relaciona com um parceiro tóxico, um parceiro que não te respeita, um parceiro que te agride, um parceiro que
pode te agredir verbalmente e até fisicamente. É uma pessoa ruim para você, você sabe que é uma pessoa negativa, e se você ainda continua se relacionando com ela e tem muita atração por ela e não consegue deixar de se relacionar com ela, isso é uma relação tóxica. Isso é uma vibração negativa. Porque a sua alma, nossa alma, é a alegria. Nossa alma quer que nós tenhamos alegria no nosso coração. Então, quando você entra numa relação dessa, por exemplo, a nossa alma não quer isso para você, porque você vai sofrer. Essa pessoa vai te agredir, essa pessoa não vai te respeitar, essa pessoa vai te usar, não é? Então a nossa alma quer tirar você dali. Então como ela faz para tirar você dali? Colocando dor, né? Para você. Se você põe a mão no fogo e não sente dor, você queima a mão e pode até desencarnar. Da mesma forma, se você está num relacionamento ruim, num relacionamento tóxico, que está fazendo você sofrer, a sua alma então coloca a dor ali para tirar você daquele relacionamento, tá? Para você reagir, né? Porque se não põe dor, você vai continuar. Quando coloca a dor, vai chegar um momento que a dor é tão forte, que você não vai aguentar, que você vai jogar tudo para o alto, não é? A alma trabalha assim com a gente, tá? Então, esse chakra, ele se desequilibra. O chakra básico, como é o chakra do instinto, o chakra da matéria, o chakra do dinheiro, o chakra da terra, do que é da terra, ele se desequilibra quando você está num relacionamento tóxico, quando você está na promiscuidade, quando você está na masturbação, na pornografia, quando você está em atitudes emocionais, sexuais desequilibradas, tóxicas. Portanto, esse chakra se desequilibra. Só que esse chakra, o chakra básico, é o mesmo chakra dos bens materiais, é o mesmo chakra que faz você ganhar dinheiro. Você ter bom emprego, ter uma empresa próspera, que é o mesmo chakra que faz você comprar bens, ter sua casa própria, ter seu carro. É o mesmo chakra. Então, se você desequilibra o seu chakra básico com uma emocional tóxico, esse chakra desequilibrado também vai desequilibrar a parte material. Então, é importante que você equilibre o seu emocional, equilibre a sua sexualidade, para que você tenha o chakra básico equilibrado e que possa atrair, dessa forma, prosperidade financeira para você. Porque se ele estiver desequilibrado, dificilmente você vai ter prosperidade financeira. Existem exceções. Existem pessoas que têm o chakra básico desequilibrado, são pessoas promíscuas, e mesmo assim têm prosperidade financeira. Isso são exceções. A regra é que o chakra básico desequilibrou, você não tem prosperidade financeira. A regra é essa. Agora, existem exceções. Quais são as exceções? São aquelas pessoas que são muito fortes naquilo que ela faz, será muito forte na parte do material, do financeiro, a energia do desequilíbrio daquele chakra não consegue atingir com força e não consegue abalar, né, essa parte financeira. Mas essa energia negativa não vai para outras áreas, porque a energia negativa ela tem que se expandir, ela tem que sair para fora. Então ela vai atingir ou sua saúde, ou a sua parte de paz mental, ou vai causar acidentes. Quer dizer, essa energia vai ser liberada de alguma forma. Por isso que você pode ver pessoas que estão bem financeiramente, existem casos raros assim, mas que elas não são prósperas, porque elas não têm saúde, elas são pessoas atormentadas. Então não são pessoas prósperas, porque a prosperidade não é só o dinheiro, a prosperidade é um conjunto. Uma pessoa próspera é uma pessoa que tem, sim, dinheiro, mas ela tem saúde, ela tem paz, ela tem uma vida emocional, uma vida conjugal equilibrada. Essa é uma pessoa próspera. Tá? Então, prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é um conjunto. Tá bom? Então, vejamos bem. Se seu chakra básico está desequilibrado, ele tem que se equilibrar. Então, você tem que tomar atitudes no seu emocional de equilibrar o seu emocional. Existem diversas técnicas para equilibrar o emocional, porque não é fácil equilibrar o emocional, porque
Por exemplo, quando você se relaciona com uma pessoa tóxica, cada vez que você tem uma relação sexual com ela, você cria formas, pensamentos, que são criações suas, que vão ficar na sua aura, e essas formas, pensamentos, são como entidades vivas. Elas não têm alma, mas são entidades vivas. E elas, para sobreviverem, elas têm que repetir o padrão. Então, elas vão fazer de tudo para que você volte a se relacionar com essa pessoa tóxica, para ela se alimentar, e ela vai engordando, engordando, e à medida que ela vai engordando, crescendo, ela fica mais forte, e é mais difícil você sair desse tipo de relacionamento, é mais difícil você sair da promiscuidade, da pornografia, fica cada vez mais difícil, porque vira uma compulsão, porque essas formas de pensamento, elas têm força, elas vão criando força, elas vão ficando cada vez mais gordinhas, né? São as amebas, né? Elas vão ficando cada vez mais gordinhas, mais fortes, são como, por exemplo, um polvo, né, que agarra você assim, né, com os tentáculos, e vai apertando, apertando. Enquanto você não criar força em tomar a decisão de você, eu não quero isso para mim, e se desvencilhar daquilo, ele vai ganhando força e vai te apertando mais, e vai te levando cada vez mais para uma relação tóxica, cada vez mais para a promiscuidade, para o sexo desequilibrado, para tudo isso, né? Então, é preciso reagir. Então, a primeira coisa é quando chegar aquela vontade, aquela compulsão, não, isso não é bom para mim. Porque, gente, tem uma coisa, se você não querer, não adianta. É igual você parar de fumar. Se você não estiver decidido, você não vai parar de fumar, você pode fazer qualquer tipo de tratamento que não vai adiantar. Mesma coisa para a bebida, para as drogas ilícitas. Se você não se decidiu que aquilo faz mal para você, que aquilo não é bom para você, que aquilo traz coisa ruim para você, que nem, por exemplo, traz para você uma vida material, uma penúria, né? Traz para você dificuldades econômicas, né? Se você não se decidir que é uma coisa ruim para você e decidir, não, eu não quero isso para mim, eu não quero um relacionamento tóxico, eu não quero ficar mergulhado na promiscuidade, eu não quero isso para mim, porque isso faz mal para mim, eu não quero. Então, quando você decide, você já está meio caminho andado, é 50% do caminho andado para você sair desse tipo de emaranhado emocional. Então, o primeiro passo é isso, decidir, eu não quero isso para mim. Decidiu? Então, existem técnicas que você tem que, quando vier aquela vontade, quando vier aquela compulsão, eu quero me encontrar com aquele meu parceiro tóxico, mas eu tenho uma atração muito forte por ele, eu não consigo ficar sem ele. Quando vier aquela vontade, você vai fazer uma técnica que eu vou explicar agora. Da mesma forma, quando você vier aquela vontade de você sair aí para se aventurar, para ir para a promiscuidade, para ir para casas de massagens, para saunas, procurar pessoas do sexo fácil, né? Se você ou mesmo ir na balada, procurar algum relacionamento, porque você quer estar com aquela compulsão, aquela vontade, quando surgir essa vontade, você tem que reagir, você tem que se conscientizar, opa, isso aí não é uma coisa legal para mim, isso aí não é uma coisa harmônica, isso desequilibra meu chakra básico, isso gera uma vibração negativa, que só atrai coisa ruim para a minha vida. E eu quero atrair só coisas boas para a minha vida. Então eu vou equilibrar isso. Eu vou equilibrar o meu emocional, eu vou equilibrar a minha sexualidade, eu vou equilibrar os meus relacionamentos. Existe uma técnica que eu vou explicar hoje, existem várias técnicas, e ao longo do tempo eu vou postar mais vídeos. Também vou postar vídeos para os membros sobre esse assunto, que é um assunto um pouco mais delicado, e nos vídeos para membros eu posso ter uma linguagem um pouco mais direta, né? Porque isso é uma linguagem, esse é um tema, gente, muito delicado, né? É difícil de falar, né? Até difícil de falar. Mas a gente tem que falar, porque a verdade tem que ser dita, né? Enquanto você está num quarto escuro com uma venda nos olhos, você não vai conseguir enxergar, não vai conseguir ver qual a atitude que você tem que tomar para você sair dessa situação. Então, a técnica que eu vou explicar hoje, que eu vou falar hoje, é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma técnica curativa, libertadora.
ela serve para tudo. Ela serve para todos os males, mas também serve para você, quando vier aquela vontade, quando vier aquela compulsão, você respirar fundo, relaxar e falar o Ho Oponopono. Eu vou fazer com vocês, quando vier essa vontade, você pode fazer 7 vezes o Ho Oponopono. Eu vou falar aqui e vou fazer junto com vocês. Você primeiro fala abençoado ou abençoada, fala seu nome, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então, por exemplo, se fosse eu falaria eu, né? Abençoado Hélio Aparecido Garriga, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Falo isso 7 vezes, tá? Agora, vamos supor, se a energia estiver muito forte, muito negativa, ela está te segurando com uma força muito que você não consegue reagir, você pode usar o Japamala. O Japamala é um cordão com 108 conchas e você vai falando 108 vezes o Ho Oponopono. Você fala uma vez, você separa uma concha, você fala 2 vezes, separa 2 conchas. É como o terço na Igreja Católica. Você vai rezando, vai separando as conchas. No Japamala também. Você vai fazendo o Ho Oponopono e vai separando as conchas para dar 108 vezes, que é o número ideal, que tem uma força assim, muito grande mesmo para agir na matéria, tá? Quem tem o Japamala tem que tomar cuidado que tem aqui alguns nozinhos diferentes, né? Você não conta esses nozinhos diferentes não, de cor diferente. Porque esses nozinhos, na verdade, são para você descansar um pouco, tá? Então, eles não é para contar. Ah, mas eu não tenho Japamala. Eu, quando não tinha Japamala, o que eu fazia? Eu ia na cozinha, sentava na mesa, pegava a vasilha de feijão, punha um monte de feijão ali, contava 108 grãos de feijão, deixava de um lado, e ia fazendo o Ho Oponopono, separando os feijão. Então, eu, abençoado Hélio Aparecido Garriga, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Separavam feijão. Abençoado Hélio Aparecido Garriga, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Separava 2 feijão. Até chegar no 108. Então, quando chegar lá no final, aquele montinho de feijão que estava de um lado vai estar do outro. Então, se você não tiver o Japamala, faz essa técnica do feijão que eu fazia quando não tinha Japamala, há muito tempo atrás. A gente tem que ser criativo e criar técnicas, né, para se virar sem, quando a gente não tem tudo o que precisa, né? Então vamos fazer junto aqui 7, que é um número muito bom, um número forte, 7 Ho Oponopono. Então eu vou falar abençoado ou abençoada, eu dou um tempinho para você falar seu nome, depois mentalmente ou verbalmente você repete comigo, tá ok? Então vamos lá? Então, quando vier a vontade, quando vier aquela vontade de sair com aquela pessoa tóxica, de você ir para a balada, de você ir para a promiscuidade, para as casas de massagem, quando vier aquela vontade de você entrar na pornografia, na masturbação, então você respira fundo, de preferência 3 vezes, até você ficar bem relaxado. Ficou relaxado? Começa então o Ho Oponopono, 7 vezes. Então vamos lá. Abençoado, abençoada. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Abençoado, abençoada. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Abençoado, abençoada. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Abençoado, abençoada. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Abençoado, abençoada. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Abençoado, abençoada. Eu sinto muito. Me perdoe.
te amo, sou grato. Abençoado, abençoada, eu sinto muito. Me perdoe, te amo, sou grato. 7 vezes. Então faça isso 7 vezes quando vier a vontade, quando vier a compulsão. Você vai ver que aquela vontade vai amainar, vai ficar, você vai sentir uma paz, aquela coisa, aquela compulsão vai passando, e você vai então cada vez mais se libertando dessa energia. Porque quanto mais você se entrega a essa energia, como eu falei, mais você alimenta essa energia, mais você alimenta as formas de pensamento que te prendem, que querem repetir o padrão, mais você alimenta as entidades, os espíritos desencarnados que aproveitam dessa sua fraqueza para também sorver a sua energia, tirar a energia sua, que faz também com que a sua vida vá para trás, né? Porque eles tiram a energia vital sua. Então, quanto mais você reagir a não fazer o que a energia pede, o que essa energia pede, mais forte você fica e cada vez, ao longo do tempo, essa energia vai perdendo força, para chegar uma hora que ela não vai mais ter nenhuma força sobre você. Talvez apenas um Ho'oponopono, ela já vai embora e vai chegar uma hora que nem precisa mais de Ho'oponopono. Você já se liberta totalmente dessa energia, porque é uma energia muito tóxica, ela é uma energia que tem inteligência, tá? Porque como são formas de pensamento, que eu falei para você, como tem entidades também desencarnadas que estão junto também, querendo que você vá para esse padrão, ela tem uma inteligência. Então, de repente, ela pode deixar você estressado, ela pode deixar você nervoso, ansioso. Ela cria esse padrão, ela tem a capacidade de materializar isso, para que você fique tão nervoso, tão estressado, tão ansioso, que você quer ter uma válvula de escape, né? que é a catarse. Então, com a catarse, você vai lá para isso que ela quer, que é a promiscuidade, você se relacionar com aquela pessoa ruim, tóxica, desrespeitosa, pornografia. Então, essa energia, você tem que resistir a ela, porque ela vai também tentar desequilibrar você para que você vá para esse tipo de atitude, né, de relacionamento. Então é importante você, quando ela vier, se vier um estresse, se vier ansiedade, se vier assim, uma perturbação que é para tirar você do prumo, Ho'oponopono, 7 Ho'oponopono. E se tiver muito pesado, 108, com japamala ou com feijãozinho, com a técnica do feijão que eu ensinei para vocês, tá bom? Pessoal, eu peço agora que vocês que gostaram do vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal. Se você não é membro do canal, se você gosta do meu conteúdo, se você quer ter mais informações, seja membro do canal, porque assim vai ajudar o canal a crescer mais. Sendo membro do canal, você vai ter acesso a vídeos exclusivos, vai ter acesso a vídeos antecipados, ok? Então, se você puder ser membro, isso vai ajudar muito o canal e eu fico muito grato, tá? Pessoal, amigos, queridos e queridas irmãs, muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar também na área de descrição do vídeo, que eu vou, à medida do possível, eu vou tentar dirimi-las para vocês. E sou muito grato, muito obrigado. Namastê.